Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino como você domina a sua timidez e expressão para você falar em público. E o episódio de hoje aqui é Falar em Público não é pra mim. Eita, teminha difícil, hein? Teminha que passa pela cabeça de todo mundo, quase. Primeiro lugar, porque o medo de falar em público está presente na maioria das pessoas, né? O nosso top rank ali, ó, o primeiro lugar na maioria das pessoas, quase, tá? Às vezes você tem mais medo de falar em público do que de morrer, né? Enfim, como que a gente define isso? Eu gosto de começar falando sobre o que é, né? O que é falar em público? Deixa eu já desmistificar isso, deixa eu já limpar a sua cabeça para você conseguir ter o campo arado ali, ó, pra gente trabalhar em cima disso, tá? Falar em público, eu até separei aqui, ó, se você for pesquisar sinônimo de falar em público, significado de falar em público, tá bem parecido com isso aqui, ó. Falar em público é você comunicar, você transmitir uma mensagem para uma ou mais pessoas. É você expor as suas ideias, tá? Então, quando você pensa em falar em público para ser um palestrante, quando você pensa em falar em público para você dar aula, quando você pensa para falar em público para você se expor, ter aquela exposição, sabe, global, não é só isso não. Falar em público é para uma ou mais pessoas. E eu sempre falo aqui que falar em público ele está muito relacionado com aquilo que você dá de intenção, a necessidade que você dá para aquele tema, para aquela pessoa, para aquele objetivo final. Vou simplificar isso para você. Quando você vai falar com uma pessoa que você gosta, você tá com uma grande timidez, logo você acaba perdendo um pouco sobre o controle sobre a sua expressão. Então, qual que é a importância que você está dando para isso? É sempre assim, sempre pense assim. Ah, tá, eu tô andando na rua, alguém me perguntou alguma coisa. Tudo bem, não tem uma importância muito grande. Mas eu tô andando na rua e vem aquela pessoa que nossa, eu quero muito falar com ela. Meu Deus do céu, a importância que você vai dar para aquilo vai ser gigante, tá? E as pessoas confundem muito o falar em público com isso. Elas confundem o falar em público com dar palestra, só dar palestra, só falar com centenas de milhares de pessoas. E não é, gente. Falar em público é você falar com uma ou com mais pessoas. Tá? Sempre pense em exposição. Quando eu estou falando em falar em público aqui, pense em exposição. Você está se expondo, você está expondo suas ideias, está expondo a sua interpretação, está expondo você. Você está se expondo. Então, quando você está se expondo, já está naquele alerta. Quando você está naquele alerta, você pode correr um risco grande. Tipo, tá aqui na live, você está se expondo. Você está gravando um vídeo, você está se expondo. Você está falando com a pessoa que você gosta, você está se expondo, tá? Tudo isso é um grande motivo para você perder o controle da sua timidez e da sua expressão. Então vai dificultar para você falar em público mesmo. Vocês já perceberam que a minha voz está melhor, né? Já não está tão anasalada, com gripe. E isso é maravilhoso, gente. Nossa senhora. Como é bom estar quase 100%. Ok? E vamos lá. Separei mais algumas coisas aqui pra gente conversar. Então tá. Vamos pensar aqui em outras maneiras, outras formas de exposição, né? E é uma exposição muito comum, que é como se fosse falar em público, tá? Mas você não tá falando, mas você tá se expondo. Que é você tirar uma foto numa viagem, por exemplo. Ou você tá em qualquer lugar e você quer tirar uma foto. Isso é muito comum. As pessoas elas têm medo da imagem delas, elas têm vergonha da imagem, né? Elas têm medo de expor a imagem. E com o avanço das tecnologias, das mídias, da nossa exposição, a gente está fazendo isso o tempo todo. Você está ali e você começa a gravar um stories. Você tem vergonha, você tem medo de gravar um stories, uma parada legal que você quer compartilhar, e não é futilidade você querer compartilhar alguma coisa. Às vezes você pode ter um motivo grande por trás daquilo. Eu, por exemplo, quando eu compartilho, no começo, quando eu compartilhava meus treinos, não era por futilidade, não era para mostrar para os outros, olha, o Elisan está sendo fitness, era para mim. Era um compromisso que eu estava fazendo público. E quando você faz um compromisso público, você assume uma responsabilidade maior. Então, quando eu estava compartilhando ali meus treinos, falando assim, ó, dia 2, dia 15, dia 30, dia 50, opa, significava para mim. Foda-se o que os outros estão pensando. Desculpa, mas é verdade. Você está pensando em você. E é tipo assim, é um compromisso que você assume com o público para que você tenha uma disciplina, né? Você está disciplinado. Você, não, eu vou fazer ali. Não é simplesmente o foda-se o que os outros estão pensando, mas você bota esse gatilho para você ficar mais livre, você não ter tantas amarras sociais assim.
Só que você se importa, não tem como você ser foda-se porque os outros estão pensando. Não tem. Você vai pensar na sua roupa não só porque é confortável, mas porque é legal pros outros. Você vai pensar no jeito que você se comporta, não só porque você gosta de se comportar daquilo, mas é porque você está vivendo numa sociedade. Então o foda-se não é em questão de, não me importa o que os outros estão pensando. Não, é uma importância baixa. Não dou tanta importância assim, sabe? Então não me leve a mal. Mas isso é uma das maneiras com que você pode aprender a se comunicar melhor, a falar em público, tá? Você tira esse peso grande de, nossa, eu preciso estar legal, preciso meu cabelo estar arrumado, preciso minha roupa estar, uau, preciso tudo. Se você quer gravar um vídeo, a luz precisa estar legal, o som precisa estar legal, isso precisa estar legal. Se o cachorro latir, já era, estragou. Se o vizinho gritar, meu Deus do céu. Então você já começa a livrar um pouco desse peso, você vai tirando um pouco dessa ansiedade. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Outra coisa aqui, ó. Quando você quer falar com alguém, é uma grande exposição. Quando você quer gravar vídeo, uma grande exposição. Uma entrevista de emprego, e não importa se é em grupo ou não, é uma grande exposição, tá? Você atendimento ao público, em geral, atender pacientes, vender, liderança, tudo isso é exposição. Então tudo isso é falar em público, tá? Tudo isso você tem que controlar a sua expressão, sempre, sempre, sempre. Dar aulas, poxa, ou coisinha que vai precisar da tua expressão, hein? Você precisa estar com controle ali, ó, tinindo, porque você, além de estar passando informação, você tem a responsabilidade de educar. Você precisa educar as pessoas, então você tem uma grande responsabilidade por trás disso, tá? E um assunto muito delicado, é outra coisa. Digamos, não é aquela pessoa que eu quero chamar para sair, mas é um assunto muito delicado. É uma reunião de família, uma coisa muito importante que você precisa fazer. Você precisa ter o controle da sua expressão. E você precisa ter o controle da sua ansiedade. Porque quando se trata de família, a gente fica nervoso, né? Trata de pessoas que a gente gosta. A gente tende a explodir muito mais com as pessoas que gostamos do que com pessoas aleatórias. Isso é fato, tá? E uma outra coisa que tá bem alta aí, que é o BBB, né? Se você, digamos, é muito tímido ou você não controla muito bem sua expressão, né, Carol Conká, você acaba cometendo alguns erros, né, por ser você mesmo, e tá tudo bem, é você. Mas quando você tem muito medo, quando você é muito tímido, você também perde o controle da sua expressão. Você gagueja, você trava, você fala besteira, não importa. Então, isso é uma experiência social incrível, sabe? Você olha para aquilo, você vê pessoas sendo filmadas 24 horas. São pessoas que estão o tempo todo à prova. E eu acredito que quando você tá lá, chega um momento que você meio que esquece que tá sendo filmado. Até você olhar uma câmera fazendo bzzz, virando para você e você, não, tô falando para milhões de pessoas. Mas isso é uma grande exposição. E eu quero deixar essa pergunta aqui. Você entraria no Big Brother Brasil? No BBB, você entraria? E se sim ou se não, coloca aí um grande porquê. Sim, porque tal coisa. Sim, porque eu gostaria. Sim, porque eu quero ser famoso. Sim, porque eu quero ganhar 1 milhão. Sim, porque... Sim, por causa de alguma coisa. E um não por causa de alguma coisa também. Não porque eu sou tímido, não porque eu tenho vergonha, não por causa disso. E eu acredito que muitas pessoas, elas superariam os seus medos por estarem lá, já tá 24 horas. Você pode ver, as pessoas, elas saem de lá, já saem se expressando. Sabe? Porque às vezes é uma coisa que ela tinha essa vergonha, esse medo da exposição grande, e quando ela caiu, já jogou na piscina, ela nadou, não se afogou, sabe? Então tem aqueles que vão se afogar e tem aqueles que vão nadar de boa, tá? Mas vamos seguir aqui. Um erro, não, é uma coisa muito importante. Separei aqui. Muito importante. Peraí, aqui. Muito importante, tá? É você não achar. Escreva isso na tua testa, desenhe, faça alguma coisa, talhe na madeira esse negócio aí, tá? Falar em público não é só para quem quer palestrar, tá? Eu tô desenhando isso daqui há centenas de vídeos já. Tô falando para você o tempo todo isso, falando, não é só para quem quer palestrar, não é só para quem quer ter uma grande exposição, tá bom? O falar em público, ele vai desde uma pessoinha a várias pessoas, tá? Mas isso daqui é uma coisa muito importante, porque quando você acredita que falar em público é só para palestra, só para isso, só para aquilo, você não se prepara. E na aula passada, no vídeo passado, eu falei bastante sobre isso. Falei bastante sobre a preparação, né? Para você não ficar nervoso. Como que você não fica tão nervoso quando você vai falar em público. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste. Deve ter em algum lugar aí, algum vídeo mostrando para você, mas procura lá, Elisan Correia, você vai encontrar esse outro podcast. Podcast número 2, tá?
Então, eu separei algumas coisinhas aqui para falar para vocês, tá? Quando você não se prepara para você falar em público, eu já expliquei, né, isso, você corre o risco de te dar o branco, corre o risco de você travar, corre o risco de você falar besteira, corre o risco de qualquer coisa, de você abrir margem para interpretação errada sobre você. Então, isso é muito importante. Assim, a partir do momento que você já tira do teu radar essa coisa de, não, falar em público é só para palestrante. Eu não sou um palestrante, então eu não quero aprender a falar em público. Você acabou de tirar ele do teu radar. Você não vai se preparar. Você não se prepara para esse tipo de coisa, né? Não vou me preparar, não. E comenta aqui se você já teve esse pensamento de, não, falar em público não é para mim, não. Porque eu não quero palestrar, eu não quero dar aula, eu não quero fazer vídeos, eu não quero ter uma grande exposição. Por favor, comenta, por favor, interage aqui comigo, tá? Comenta aí se você já pensou nisso, tá? E eu gostaria de te dizer por que você deveria investir um pouquinho mais de tempo nisso, tá? Por que você deveria investir, quiçá, dinheiro, tá? Quiçá dinheiro nesse tipo de coisa. Bom, quando você está falando em público, quando você fala em público, você precisa de duas coisas, como eu sempre falo aqui. Você precisa dominar a sua timidez e você precisa dominar a sua expressão, tá? E por mais que você pense que você não vai precisar falar em público, uma hora ou outra vai acontecer de surpresa, ok? Então quando você investe tempo, você sabe lidar com essa surpresa. Ela vai acontecer. É inevitável, cara. Você vai precisar falar em público uma hora ou outra. E eu já disse aqui, falar em público é falar com uma ou mais pessoas. Você está se expressando. Então, se você já entendeu que você precisa disso, que você precisa se expressar com mais pessoas, que em qualquer momento pode acontecer, quando você investe tempo, você está preparado. E é o que eu sempre falo, você nunca vai estar pronto. E esse o pronto é o grande erro das pessoas que se acham, não, nasci pronto aqui, eu tô pronto, eu não preciso aprender. Não, você está preparado, tá? Eu vou dar um exemplo para você de surpresa. Bom, eu tenho alguns exemplos, né? Conforme você se expõe mais, você acaba tendo maiores situações de surpresa, né? E uma das situações foi que acabou luz comigo em palco. Eu tava no palco, acabou a luz. E aí, essa aqui é outra história, mas eu quero contar de uma mais recente, finalzinho do ano passado, 2021. Estava apresentando uma peça e aí já tinha saído de cena, estava ali mexendo na técnica e de repente uma pessoinha maravilhosa do público desmaiou. Ele simplesmente desmaiou e caiu no palco, que é uma peça intimista, então, né, a pessoa estava ali praticamente sentada no palco já. E ela caiu no palco. E o que você faria? Você está ali apresentando a peça, o que você faria? Quando você não tá preparado para esse tipo de coisa, e você nunca vai se preparar, não, mas se alguém desmaiar, você não pensa nisso. Mas você está preparado emocionalmente para lidar com situações adversas. Então, não é exatamente aquilo que você está se preparando. Não, eu estou me preparando porque a pessoa vai responder exatamente aquilo que eu perguntar. Nunca vai acontecer isso. Se você se prepara dessa forma, você está se preparando errado, porque uma hora ou outra isso vai te travar. Você pensa na resposta que a pessoa vai dar e você... Não, a pessoa vai responder isso. E ela responde outra coisa, quebrou. Vai te quebrar completamente. Mas enfim, a pessoa estava lá e desmaiou. E... Cara, quando ela tava caindo primeiro, né? Eu olhei para aquilo e falei assim, não, ela tá se abaixando. E aí quando caiu, assim, eu falei, meu Deus, caiu. E aí não levantou, eu pensei, pô, morreu. Morreu aqui no meu teatro aqui, meu Deus do céu. Aí foi o ator que tava em cena era irmão da pessoa que desmaiou ali, já gritou, mano, aí foi uma loucura, eu já pensei, meu Deus, morreu, e agora, o que eu vou fazer? Aí levantei, fui lá, acendi a luz. Mas eu consegui manter a calma, sabe? Mantive a calma. Não mantive a calma pela situação, mas mantive a calma porque, pô, tava acontecendo uma coisa extraordinária, fora do comum. E quando você não tá preparado para esse tipo de coisa, quando você não tem esse controle emocional da sua timidez, da sua ansiedade, você pode surtar. Você pode travar. Pode ter duas pessoas caídas no chão ali, não só uma. Você pode cair junto com a pessoa. Então, a importância de você tá preparado é que quando acontecer esses momentos surpresa, você já tem uma forma diferente de lidar. Você não lida com tanta ansiedade, com tanto estresse, sabe? Você é mais controlado mesmo. Você tá ali, opa, deixa eu pensar no que eu vou fazer aqui agora. Não é agir por impulso. O impulso é bom em alguns momentos, mas em momentos como esse é meio difícil você agir por impulso, tá? Então é importante você... E olha, cara, e a gente tá falando de falar em público, sabe? Então
a quantidade de benefícios que te traz. Então invista tempo. Eu falo para você, invista tempo, invista dinheiro nisso. Vai aprender, vai estudar como você falar em público, porque isso vai ajudar muito o seu lado pessoal e o seu lado profissional, tá? Vai ajudar bastante. Vamos lá, separei mais algumas coisinhas aqui. Benefício, tá aqui. Benefício. Quais são os maiores benefícios de falar em público, hein? Quais são? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em público, nós melhoramos a nossa performance em geral, tá? Não importa para que seja, cara. Pode ser um TCC, pode ser reunião, pode ser relacionamento, pode ser exposição comum do dia a dia. Não importa. Você vai performar mais. Vendas, tanto faz. Porque você está aumentando a sua interpretação sobre as pessoas. E nós somos feitos de relacionamentos. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com pessoas. E se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, isso vai dificultar cada vez mais de você realizar coisas maiores, extraordinárias. A gente não faz nada sozinho, sempre precisamos de pessoas, tá? Então quando você aumenta a sua interpretação, quando você começa a falar em público, você vai aumentar a sua expressão, você vai controlar a sua timidez, enfim, outras coisas aqui. Não, separei uma outra coisa aqui que é muito importante para vocês. Em questão do benefício, né? Quando a gente... Você já ficou mal? Você já ficou assim... sabe aquele mal depois de ter sido obrigado a se apresentar? Obrigado a estar em público? Obrigado a se expor? Obrigado a falar com aquela pessoa? Sabe quando teus amigos pegam assim, você fala assim, uma pessoa que ele gosta lá te empurra pro meio da rodinha? Aí você fala, eita, vai ter que falar com aquela pessoa agora. Ou quando você precisa fazer uma apresentação de TCC, ou quando você precisa fazer uma apresentação de trabalho no teu colégio, ou quando você precisa apresentar uma pauta na reunião, quando você precisa... Tipo assim, é uma coisa obrigatória, você não tem como fugir. E você já ficou mal depois disso? Cara, eu não quero mais fazer isso, pelo amor de Deus. Eu não quero mais isso. Não quero mais me expor dessa forma. Comigo já aconteceu, algumas vezes. E eu quero contar uma delas aqui, que foi quando eu fui fazer uma palestra em São Paulo. O que acontece? Era como se fosse um pitch de vendas. E fui eu e meu irmão, a gente estava lá em São Paulo, tava uma correria danada, nós não conseguimos preparar essa apresentação. Então, assim, era tipo 1 da manhã, 2 da manhã, a gente estava preparando a apresentação, que ia ser feita lá por umas 8, 9 horas. A gente estava cansado, depois de um dia exausto, de assistindo outras palestras, assistindo aula, assistindo um monte de coisa. E a gente nós terminamos a pré-apresentação, aquele esboço de apresentação, com PowerPoint, tinha que ter tudo bonitinho. Nós terminamos isso lá por umas 3 horas da manhã. Então, das 3 horas da manhã até umas 7 horas, a gente ficou naquela de vou dormir, medo de não acordar, sabe? Dormiu mal, enfim, dormiu mal. O que aconteceu? Eu cheguei lá no outro dia para apresentar e meu irmão estava muito ansioso, ele estava muito nervoso, ele não estava acostumado a fazer apresentação em público. Eu já tinha alguns anos de teatro, já tinha algumas técnicas que me ajudavam. Fui lá, apliquei algumas técnicas, já falei aqui em vídeo, outro dia volto, conto melhor sobre as técnicas que eu apliquei. Enfim, consegui fazer a apresentação, cara, mas não foi aquela apresentação que você sente orgulho, sabe? Foi aquela apresentação que você faz por obrigação. Você fez só pra bater ponto, quase assim, sabe? Ah, vou fazer porque eu preciso fazer. E aí, beleza, eu fiz a apresentação e quando terminou a apresentação me veio aquele mal-estar, cara, que fazia um tempo que não vinha. Mas veio aquele mal-estar de pelo amor de Deus. E não é um mal-estar de eu nunca mais quero subir no palco. É um mal-estar de eu nunca mais quero subir no palco despreparado. Eu nunca mais quero subir no palco sem entender o que eu vou falar. Eu nunca mais quero subir no palco pra ficar passando nervoso. É normal você estar nervoso quando você está fazendo uma apresentação, quando você está se expondo, e isso é muito importante. Eu já falei pra vocês o quanto é importante você ter essa noção de que você precisa estar um pouquinho nervoso, sim, porque quando você não está nervoso, você abre margem para falar besteira, você não presta atenção na sua expressão, tudo fica ruim. Então é importante você ter esse nervosismo, mas ele não pode controlar, ele não pode te dominar, você controla ele. E lá eu não tava, cara, lá eu tava média, assim, por mais que eu tivesse feito exercícios, técnicas, como eu não tinha preparado a minha apresentação, como é uma das coisas que eu já falei aqui para vocês que é muito importante para você fazer, é você preparar a sua apresentação, preparar sobre o que você quer falar. Aquilo foi difícil demais quando acabou, sabe? Foi fora do comum, assim. Tipo, pra mim, eu já estava acostumado a fazer apresentação, mas eu não estava acostumado a fazer apresentação com
tão em cima da hora, com pouco recurso, sabe? Nossa, eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo, a minha imagem tava ruim, eu tava, sabe, falando de coisa que eu não tava me sentindo bem. Enfim, quando terminou, eu não queria mais, cara, eu falei, eu não quero mais subir num palco despreparado. Ali foi um momento onde eu falei, não posso mais fazer isso comigo. Não quero mais me jogar nesse risco, eu não quero. Pra que eu vou fazer isso comigo se eu tenho controle, se eu posso me preparar antes, se eu posso preparar o que eu vou expressar, preparar o que eu vou falar? Por que eu vou ficar passando esse nervosismo? E depois disso, cara, tudo flui melhor. Quando você faz uma preparação, quando você faz uma preparação de verdade, sabe? Não precisa ser anos se preparando para a apresentação, não. Quando você pensa o mínimo ali que você vai falar, digamos, tô fazendo uma live, eu já expliquei para vocês, faz tópico, facilita muito para você guiar. Faz tópico. Eu gosto muito de falar no freestyle, né? Você sai falando aqui na loucura e fala. Só que quando você faz isso, você fala tudo o que você quer. Você não fala tudo o que você precisa. E tem coisa que eu preciso falar para você entender. E por isso que eu anoto algumas coisinhas aqui. É importante. Então, eu não me preparei e isso foi horrível, cara. Depois desse dia eu falei, eu não quero mais fazer isso. Não quero mais me apresentar em público sem me preparar. E não é você estar preparado para alguém te puxar para uma conversa aleatória, você ser entrevistado na rua, sabe? Eu já fiz entrevista é difícil mesmo. Você fica o tempo todo ali pensando, cara, são poucos minutinhos e se for ao vivo ainda é pior, pior. A pessoa pode perguntar uma coisa que eu não estou preparado. Então, a preparação é sempre fundamental para você falar em público de uma forma mais tranquila, mais leve, mais suave, sabe? Então, é importante, tenha isso na sua mente, se prepare, sabe? Depois desse dia eu nunca mais quis entrar ao vivo ou entrar qualquer coisa assim sem ter um mínimo de preparação, porque a preparação vai te dar segurança, ela te traz segurança. Pode ser uma peça, pode ser o TCC, pode ser falar com a pessoa que você gosta, pode ser uma reunião, pode ser qualquer coisa. Liderança, entrevista de emprego. Quando você se prepara, você está muito mais tranquilo. Você está muito mais relaxado, sabe? A ansiedade baixa e você tem mais segurança do que você vai falar, do que você está falando. Isso é muito importante, tá bom? Isso é um dos benefícios importantíssimos, ok? Vamos lá. Outra coisa aqui. Quando você fala em público, outra oportunidade, né? Quando você fala em público, eu dissequei essa oportunidade, eu dissequei isso aqui no podcast passado, no episódio 2. Quando você fala em público, surgem oportunidades que não estavam mapeadas na sua frente. Elas vão brotar. Você vai ver coisas que você não via antes. Você vai ver coisas que você vai falar assim, nossa, que é isso? Caraca, eu posso fazer desse jeito, olha que legal, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu dei o exemplo da minha mãe. Tinha vergonha, tinha problema com a imagem dela, foi lá, fez aula comigo, começou a aprender melhor, dominar essa ansiedade que ela tinha, essa timidez, essa vergonha que ela tinha da expressão dela, da exposição. E aí ela conseguia dar aula, e agora já está pensando em outros projetos, outras coisas massa, sabe? Então eu fico muito feliz quando eu começo a ver meus alunos tendo resultados. Quando eu vejo, você fala, pô, que legal, cara. Você se sente parte daquele resultado, você fala, pô, usou minha técnica, usou a técnica que eu ensinei, dominou a ansiedade ali, tava no momento, um pico de ansiedade, quase numa crise de ansiedade, pô, aplicou a técnica, tirou com a mão a ansiedade, pô, fez isso, fez aquilo, pô, isso, eu me sinto muito realizado, sabe? Não é só o aplauso do final do público, isso realiza muito pro ator, realiza muito pra pessoa que tá lá, pro artista que terminou o show, galera aplaudiu, mas quando você é professor, você começa a sentir parte do resultado dos teus alunos. E isso é fantástico. Então, as oportunidades que você vai começar a ver quando você começa a dominar a sua fala, quando você começa a dominar a sua expressão, quando você começa a dominar o falar em público, é grande demais. Você vai ver oportunidades que não estavam mapeadas, oportunidades que estavam em pontos cegos. Você vai olhar e falar assim, caraca, sempre teve ali, eu sempre pude fazer isso, eu sempre poderia fazer aquilo, só que eu não podia antes. Sabe? Quantas vezes você não deixou de ensinar uma coisa que você sabe porque você tem medo, porque você tem vergonha de se expor? Quantas? Quantas vezes? Comenta aqui pra mim. Quantas vezes você deixou de comentar aqui porque você tem vergonha? Você tem, não importa sobre o que as pessoas vão pensar, sobre o que as pessoas vão falar, sobre isso, sobre aquilo. Quantas vezes, cara? Eu já vi diversos projetos indo pra gaveta porque as pessoas têm vergonha, que elas têm medo de se expor, que elas têm medo de falar o que elas sabem ensinar, sabe? Isso é grande demais.
E às vezes você não precisa nem ir tão longe assim, não quero ensinar mesmo, e como é o assunto desse vídeo aqui, né, falar em público não é pra mim, porque eu não quero fazer palestra, não quero dar aula, não quero isso. Quantas vezes você já não deixou de falar com a pessoa que você gosta porque você é tímido? Você tem vergonha de falar em público? Tem vergonha de se expressar pra pessoa? Quantas vezes você deixou de bater uma foto num lugar? Porque você, pô, eu queria muito tirar uma foto ali, com aquele fundo ali, legal. Só que eu tenho vergonha, as pessoas vão ficar me olhando, vão ficar pensando, o que vão pensar de mim, imagina? Quantas vezes você já não deixou de ser você porque você tinha vergonha de se expor, tinha vergonha de falar o que você pensava? Quantas vezes? Então, é importante você controlar a sua timidez, controlar a sua expressão, você falar em público, para que você possa ser protagonista, para que você possa viver a tua vida tranquilo, sabe? Você tira essas amarras, que nem eu falei lá no começo do vídeo. Não é um foda-se sociedade. Não, é um tipo assim, cara, sério que você acha mesmo que a sua opinião é tão importante para mim? E você acha que você é tão importante para a pessoa assim? As pessoas, elas têm essa noção de muito errada, de que a pessoa tá pensando em você o tempo todo. Não tá. Não importa. E se ela ri, tá tudo bem. Faz parte da vida. Quantas vezes você já não riu de alguém? Então, sabe, vai. Viva a sua vida. Não se preocupe com o que a pessoa tá pensando de você, não. Relaxa, tá bom? Relaxa. Outra hora eu vou trazer um tema aqui só sobre isso. Vamos falar especialmente só sobre isso, só sobre esse medo de exposição. Tá? Esse medo do que as pessoas estão pensando, essa timidez, essa grande ansiedade aí das pessoas, tá bom? Ok, vamos lá, deixa eu tomar uma água. Ok. Outra coisa que eu separei aqui. E se você não faz? E se você não faz? É muito isso que eu acabei de dizer, né? E se você não fala? Se você não fala em público? E se você tem esse medo da exposição? Bom, cada dia mais nós estamos vivendo em uma sociedade que se expressa mais, né? É uma sociedade onde você se expõe mais. É uma sociedade onde as coisas estão mais, né? Tudo é mais. As pessoas estão falando mais, as pessoas estão batendo mais fotos, as pessoas estão gravando mais vídeo, as pessoas estão se expondo, né? A exposição, ela tá sempre em alta, cada vez mais. E como é um dos principais medo das pessoas, eu com esse conhecimento que eu tenho, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com você. Tá? Eu me sinto na obrigação de passar essa informação que eu tenho, essas técnicas que eu aprendi, que eu desenvolvi. Eu tenho muito, de verdade, não é palavrinha boba, não. Eu olho para uma pessoa que eu vejo o potencial dela, eu falo assim, pô, cara, tá jogando fora, sabe? Tá jogando fora a oportunidade dela viver com a pessoa que ela gosta. Tá jogando fora a oportunidade dela fazer uma coisa que ela gosta, de tirar do papel um projeto que, nossa, sempre quis fazer um vlog, sempre quis fazer dança, sempre quis fazer isso, sempre quis fazer aquilo, mas ela fica com vergonha. Ela fica com uma timidez gigante ali e ela não consegue se expor, não consegue falar em público. E não é pelo público, não é diretamente pelo público, não, é por ela, sabe? É você dançar por você, não é para se expor para os outros, é para você. Mas você gosta de compartilhar aquilo que você faz para você. Pô, é legal, são tuas vitórias, é a tua vida. Então, quando você não domina a sua timidez, quando você não domina a sua expressão, quando você não fala em público, você deixa de viver grandes momentos que você poderia estar vivendo. Grandes coisas que você olha assim e fala assim, ixi, não é para mim. Falar em público é só para quem dá palestra. Falar em público é só para quem dá aula. Falar em público não é para mim que queria me expressar melhor com a minha família, que queria ter um relacionamento melhor com a minha família. Não é pra mim que não consigo chegar naquela pessoa que eu gosto. Falar em público não é pra mim que queria aquele cargo de liderança, mas eu não posso, porque eu não falo em público. Então é importante você colocar isso no teu radar, de que quando você não fala em público, você está deixando oportunidades que você nem imagina que você poderia ter na mesa. Debaixo da mesa, não tá nem na mesa, não tá nem em cima da mesa porque você não tá vendo. Tá embaixo da mesa, você nem vê aquelas oportunidades. Então aprenda. Eu vou morrer falando isso aqui. Aprenda a falar em público. Aprenda a dominar a sua expressão. Aprenda a se comunicar melhor. Importante. Faça isso, tá? Faça por você, não pelos outros. Faça por você. Você pensar, não quero fazer por mim. Tá, então faça pelas tuas futuras gerações. Faça pelas pessoas à sua volta.
Quando você se expressa melhor, quando você controla mais a sua ansiedade, você é melhor com as pessoas, você não explode tanto. Eu era estressadaço, explodia a qualquer momento. É importante, controle sua expressão, controle sua ansiedade, não seja tão explosivo. Uma pessoa, sabe, que tá no momento de boa e de repente, pá, explodiu. Controle, domine, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu separei aqui pra gente, vamos lá. E a gente esquece disso aqui. Deixa eu tomar uma água antes. Você acredita que isso nunca vai acontecer com você, né? Você acredita que você nunca vai precisar falar em público. Acontece que isso não é uma escolha sua. Muitas vezes a gente tem a escolha sim de falar, muitas vezes a gente tem a escolha de não levantar a mão na reunião, muitas vezes a gente tem a escolha de não fazer determinada coisa. Mas quando você está fazendo uma faculdade, por exemplo, não é a tua escolha de não fazer um TCC. Você não tem essa opção. Você vai fazer. Quando você está liderando, você não tem a opção de não falar com a tua equipe. Você vai fazer. E se você não fala com a tua equipe, eles não vão performar, eles não vão entender o que você quer, e você vai perder essa equipe. Quando você quer vender, não tem a opção de você não falar com as pessoas. Pode ser escrevendo, cara, mas você tá falando com as pessoas. Então, o falar em público não é uma escolha, é um fato. Vai acontecer. Um momento ou outro você vai precisar falar em público. As pessoas imaginam só a pessoa que tá lá falando pra multidão, falando, gente, é assim, assado. E não é. Às vezes você tá no elevador e tá a oportunidade de você falar com aquele chefe, com aquela pessoa, de você mostrar ali um projeto, falar, cara, eu tava pensando em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se você não controla a sua timidez, a sua expressão, você não vai conseguir falar com ele. Vai ficar com vergonha, você vai ficar tímido, você vai gaguejar, vai travar, não vai performar tão bem. Então não é uma escolha. Não é. Entrevista de emprego presencial, beleza, ali, tá com uma pessoa, às vezes você não sente tanta nervosismo assim, né? Você não fica tão tímido quando você tá falando com uma pessoa, mas e se tivessem duas pessoas na tua frente te entrevistando? E se fosse uma entrevista em grupo? Ou você que tem vergonha de câmera, tem medo da câmera, e se fosse uma entrevista por vídeo? E se você tivesse que gravar um vídeo para mandar pra entrevista, não fosse nem ao vivo, não fosse nem por Zoom, não fosse nem por Skype, fosse gravado, você precisasse gravar, como que você sairia? Quando você não coloca no mapa que você precisa falar em público, você não se prepara. Quando você não se prepara, você deixa Deus dará, vai. Pode acontecer a qualquer momento, não importa, vai acontecer aqui, tanto faz, tanto fez. E aí aconteceu. Então, tenha em mente que nunca vai ser um melhor momento para você aprender amanhã. É ontem, é sempre ontem. Estamos no começo do ano, tá todo mundo fazendo o planejamento aí, não, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou aquilo. Coloca aí, esse ano eu vou aprender a falar em público. Pode colocar. Coloque isso, vai te ajudar muito mais do que algumas outras coisinhas. Aí você fala assim, ok, esse ano eu vou aprender tal coisa, eu não vou falar o que é aqui, mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que todo mundo precisa. É certeza, não é um achismo, eu não acho, eu tenho certeza. Todo mundo precisa aprender a falar em público. Porque quando você aprende a falar em público, você está dominando sua timidez, você está dominando a sua expressão. E quando a gente fala de expressão, eu estou falando de interpretação. Eu estou falando de você expressar com a sua voz, de expressar o seu vocabulário, de expressar o seu corpo. Interpretação de texto, interpretação de emoção, interpretação do que as outras pessoas estão pensando, interpretação sobre o que as outras pessoas estão falando. Leitura corporal. E quando eu estou falando de timidez, eu não estou falando só de você, não, eu tenho vergonha, não. A timidez está muito relacionada à ansiedade também. Então você controla a tua ansiedade, tua timidez. Você não vai controlar o que os outros estão pensando. Não dá pra você controlar isso. Mas você pode controlar o que você pensa sobre o que as outras pessoas estão pensando. Isso você pode. Pode e deve fazer isso. Outra hora eu trago um vídeo só sobre isso. Então quando você está falando em público, é muito mais do que simplesmente dar uma palestra. É muito mais do que simplesmente dar uma aula, muito mais do que simplesmente gravar um vídeo, fazer uma dança, fazer isso, fazer aquilo. Você está aprendendo a viver mais. Você está aprendendo vou experimentar o mundo, deixa eu experimentar o que tem aqui. E eu já falei pra você, não é natural, não, de forma alguma, não é natural você se expressar. Não é natural você se expor. Não é, cara. Tá bom? Então, coloque isso no teu radar. Você precisa aprender a falar em público. Às vezes eu sou duro? Sou agressivo? Talvez.
mas é porque eu acredito que você entenda muito melhor do que eu ficar sutil, assim. Você precisa aprender a falar em público. Você precisa aprender a dominar a sua timidez, aprender a dominar a sua expressão. Se eu falo tão macio assim, talvez você não entenda, tá bom? Outra coisa, deixa eu dar um exemplo. A minha mãe, ela queria muito ensinar. Ela queria muito passar o conhecimento que ela tinha de anos. Só que ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha dela, tinha vergonha de expor, tinha vergonha de bater foto. Sabe aquela pessoa que tem vergonha de bater uma foto? Não precisa não tá ninguém olhando pra ela. Só uma foto pra ela, nem que ela não publique aquela foto. Ela tinha essa vergonha. Ela tinha um receio da imagem dela, sabe? E quando ela aprendeu a falar em público, não foi só que ela começou a dar aula, quando ela começou a falar para milhares de pessoas. Cara, ela tá pensando, ela já tá ensinando, já tá criando uma coisa que ela vai ensinar outras pessoas a lidarem com a imagem delas. Então, tipo assim, quantas pessoas você não vai ajudar a partir do momento que você aprende a falar em público? Quantas vidas você não vai impactar, tá? Então coloca isso na tua mente, coloca isso no teu radar. E de novo, não quero dar aula, não quero isso, não quero aquilo outro. Vai lá, coloca aí. Quantas pessoas você não vai... Quantas coisas você não vai deixar de viver com a pessoa que você gosta? Quantas coisas? Quantas coisas você não vai deixar de ver, de aprender, de ter uma oportunidade, de ter uma interpretação diferente? Você assiste um filme e você não entende muito bem. E o que isso tem a ver com falar em público? É aquilo que eu falei. Quando você fala em público, você é obrigado a dominar a sua expressão. E na expressão tem a sua interpretação. Então, quando você tem uma maior interpretação, logo você está interpretando mais o que as pessoas estão dizendo. Logo, você está interpretando mais o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está assistindo. Tudo isso, tá? Vamos lá. Ok, não quero dar aula, mas eu separei umas perguntinhas para você aqui. Você não quer dar aula, você não quer se expor, você não quer... Não quero me expor, não quero ter grande exposição. Ok, para falar em público, né? Mas você quer ganhar mais? Você quer se expressar com mais clareza? Você quer ter uma maior interpretação sobre as coisas? Você quer estar preparado para quando você precisar falar em público não ser aquela coisa que vai te deixar nervoso demais? Você quer ter o controle da sua timidez, da sua expressão? E estar preparado para falar em público? Bom, para tudo isso você vai precisar falar em público. Se você quer ganhar mais, você vai precisar falar em público. De uma forma ou de outra, cara, você vai precisar. Se você quer expressar com mais clareza, você vai precisar falar em público. Todas essas perguntinhas que eu te fiz aqui, você vai precisar falar em público. Porque o falar em público não é só um resultado. O falar em público é a soma de algumas coisas. Como eu já falei, como eu sempre falo, falar em público é a soma de você dominar sua timidez e expressão. Essas duas coisinhas. Só que dentro dessas duas coisinhas existem outras centenas de coisinhas. E é tudo com técnica simples, de maneira fácil você consegue fazer. Tá? Então, domine. Domine. Ok? Vamos lá, mas tá, beleza. É uma coisa que eu quero falar muito com você. Aonde as pessoas mais erram, e você pode errar bastante nesse ponto. Em primeiro lugar, as pessoas erram porque elas pensam que não vão precisar falar em público, que é o que eu já mencionei. Não vou precisar falar em público, eu não quero dar palestra, não quero gravar vídeos. E aí por você achar que você não vai precisar, você não aprende. Né? Você não aprende a controlar. Se você pensa que você nunca vai precisar cantar, você vai querer aprender a cantar? Não. Se você pensa que você nunca vai precisar de defesa pessoal, por que você vai aprender defesa pessoal? Se você pensa que nunca vai precisar pular um muro, por que você vai querer aprender a pular um muro? Se você pensa que você nunca vai precisar falar em público, por que você vai querer aprender a falar em público? Então, quando você tira isso do teu radar, você para de querer aprender. E eu já falei pra você, falar em público é a soma de muitas coisas. É uma soma de domínio de muitas coisas, que você não usa só pra falar em público. Você pode usar só pra você. Só pra mim. Ou só pro meu relacionamento com a pessoa. Só pra uma pessoa. Não é pra milhares, só pra uma. Então, tem essa noção, tá? Outra coisa. Que eu separei aqui. Quando você tem a arrogância de achar que você é bom demais.
E eu já disse que não é natural falar em público. Logo, se não é natural falar em público, não ache que você fala muito bem em público, sem você ter treinado, sem você ter se preparado, sem você entender de técnica. Você nasceu já, opa, nasci aqui, já sei falar em público muito bem. Tu é arrogante. E a arrogância vai fazer com que você trave, com que você quebre a sua carinha linda, bonitinha, quando você estiver falando em público. Quando você precisar, você vai estar lá, não, eu tô tranquilo, aí determinada situação aconteceu, você, caraca, eu preciso falar aqui para 10 pessoas. E treme, e não performa tão bem quanto você achou que performaria. E aí você vai dar desculpa qualquer, né? Fala, não, tava muito quente no dia. Não, no dia eu não tava bem, tava com dor de cabeça. Qualquer desculpa você vai dar. Mas de fato foi porque você não se preparou, porque você foi arrogante o suficiente para achar que você era bom demais, que você nasceu com aquele dom. Sabe? Tem pessoas de fato que elas têm uma facilidade grande com a comunicação. Que elas, porra, você pode falar assim pra pessoa, fala, cara, vai ali e fala com aquele fulano ali, ela vai ali sem vergonha e fala com aquele fulano. Tem pessoas. Cara, são raros, são raríssimos as exceções, tá? E por mais que você seja essa pessoa, se você já fala bem em público, sem técnica, imagina com técnica. Imagina o quanto você não vai melhorar com técnica. Então, não seja arrogante. Esse é um dos principais erros que as pessoas cometem. Dela achar que ela é boa o suficiente, sabe? Ela, não, eu não tenho timidez. Eu não preciso falar em público. Eu não preciso aprender a falar em público porque eu não sou tímido. Eu não sou tímido. Se eu não sou tímido, eu não preciso aprender a falar em público. Eu já consigo falar com as pessoas ali sem vergonha, sem nada. Só que se você acompanha o canal aqui, você sabe que não é só a vergonha que vai te ajudar a falar em público. Você precisa controlar a sua expressão também. Então a pessoa não tem essa noção. E você vai controlar essa expressão como? Com técnica, com exercício, fazendo e refazendo, fazendo e refazendo. Tem pessoas que vão precisar fazer 10 vezes, tem pessoas que vão precisar fazer 2. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Só que essa arrogância de você achar que você não precisa aprender a falar em público porque você não é tímido, tire, esqueça. Esqueça isso. Porque é um erro grande que você está cometendo. E quando você precisar falar em público, você vai cometer muito erro. Você vai gaguejar, você vai dar branco, você não vai performar da melhor maneira possível. Você vai, cara, sério, vai travar. Vai ficar o tempo todo assim. Então, vamos fazer tal coisa. E esse é um grande erro que, sabe quem comete? As pessoas que são tem muita experiência em determinado ramo. Eu tenho muita experiência em finanças. Fala, não, eu sou expert em finanças, eu não vou precisar. Tá maluco? Sou expert em educação física, sou expert em tal coisa, sou expert em saúde, eu não preciso aprender mais nada. Não preciso aprender a controlar minha expressão. Eu sei. E quando você chegar lá na frente, quando começar a aumentar a sua timidez, você vai começar a perder a sua expressão. E quando você perde essa expressão, automaticamente você perde tudo aquilo que você ia falar. Você perde toda a sua inteligência, você perde toda a sua inteligência emocional. Você perde, cara, lá vai pra cucuia. Não tem que você faça. Se você não se preparou, não tem que você faça. Não adianta. Não vai ser divino, vai baixar assim, opa! Divino aqui, ó. Aprendi a falar em público. Não é assim de uma hora para outra. Você aprende com velocidade. Tem pessoas que aprendem em uma semana, tem pessoas que levam 2, 3 meses. Tem pessoas que podem levar 1 ano. Vai variar? Vai variar, tá? Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Por onde que eu começo a entender sobre falar em público? Em primeiro lugar, você tem que tirar da sua cabeça que falar em público não é só para palestrante. Beleza? Você tirou? Ok. Não é só para quem quer dar aula, não é só para palestrante, não é só para quem quer ter uma grande exposição. Tirou isso da sua cabeça. Beleza. Em segundo lugar, é você entender que não é natural. Opa, beleza. Não é natural falar em público. Então, quando você sabe que não é natural, você entende que você não sabe tudo. Você não sabe controlar sua voz, você não sabe controlar sua respiração, você não sabe controlar o seu corpo, você não sabe controlar seu vocabulário. Você não sabe. Você não sabe tudo. Você pode saber uma ou outra coisa dessa. Mas tudo isso, será? Não é natural. Você não aprendeu em lugar nenhum. Vem de dom, vem de dentro. Ah, não, tá vendo de dentro? Ok, esse é o segundo lugar, né? Você entendeu isso? Beleza. Vamos lá. Outra coisa.
Como que eu vou começar a organizar isso? Eu estava conversando com o Guilherme essa semana sobre a volta das aulas, né, nossas aulas presenciais. E eu estava explicando para ele que as pessoas fazem as coisas por dois motivos, são duas situações. A primeira é por vontade. As pessoas fazem as coisas por vontade, porque elas têm vontade. E a segunda é por necessidade. E a cada dia que passa, as pessoas elas precisam justificar menos as suas necessidades e fazer mais por vontade. Antigamente não. Antigamente, não sei se foi por criação, por qualquer outra coisa que acontecia, você precisava justificar. É que nem se eu falasse assim, eu quero comer um sorvete. Por quê? Você sempre vai pensar no porquê. Ah, não, porque tá calor. Não, porque eu tô com muito calor. Ou porque tá quente o dia. Você começa a justificar a sua vontade com uma necessidade. Então, quando você coloca no teu radar que você precisa falar em público ou por necessidade, que é precisar, ou porque você quer por vontade, não, eu gostaria, eu tenho vontade de gravar vídeo, eu tenho vontade de fazer blog, eu tenho vontade de dançar, eu tenho vontade disso. Cada vez mais você vai precisar menos se justificar. Você não precisa se justificar por causa disso. E as pessoas elas estão entendendo que elas não precisam justificar 100% as suas vontades. Mas quando é uma necessidade, quando você bota no radar, eu preciso, não é eu quero, eu preciso falar em público por determinada maneira, porque eu preciso falar em público porque eu quero ganhar mais. Eu preciso falar em público porque eu quero liderar a equipe. Eu preciso falar em público porque eu quero vender mais. Eu preciso falar em público porque eu quero gravar vídeos. Eu preciso falar em público por causa disso. Quando a gente entende que é uma necessidade, cara, você não vai contratar necessidade. Você precisa ir no banheiro. Você consegue segurar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que teu corpo vai falar assim, cara, estou abrindo as comportas, vou fazer aqui, ou você corre pro banheiro, ou vai ser aqui mesmo. Quando é uma necessidade, quando você coloca no papel que é uma necessidade, botou na tua cabeça que é necessidade, você vai começar a olhar para aquilo querendo fazer. Você, cara, é uma necessidade, eu preciso disso. Eu preciso disso. Então, é uma necessidade, eu preciso falar em público porque eu quero me relacionar melhor com a minha família. Eu preciso falar em público porque eu quero chegar na pessoa que eu gosto. Eu preciso falar em público por causa disso. Eu preciso falar em público por causa da outra coisa. Você começa a colocar a necessidade antes da vontade. Quando a gente coloca a vontade antes da necessidade, a gente consegue empurrar por muito tempo com a barriga. Você empurra, nossa, você vai. É uma vontade só que eu quero. Não, eu só gostaria de tal coisa. Agora quando você coloca a necessidade, fala, meu Deus do céu, tá muito calor. Eu preciso de um sorvete. Cara, você vai atrás de sorvete. Não, nossa, eu queria um sorvete porque tá muito quente. Você coloca a sua necessidade antes da vontade. E aí você vai correr atrás. Você vai voar atrás das coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer para você organizar isso é colocar a sua necessidade antes da vontade. Então, nesse exato momento, você vai colocar a necessidade de falar em público antes da vontade de falar em público. Não é porque você quer gravar um vídeo, não é porque você quer dar uma aula, não é porque você quer fazer uma palestra. É porque você precisa se relacionar melhor com as pessoas. Você precisa melhorar a sua interpretação. Você precisa dar uma palestra, você precisa fazer o seu TCC, você precisa, tá? É necessidade, beleza? E você vai colocar no papel isso. E essa é a parte prática da nossa aula. Olá, dona Lucimara, apareceu aí, ó. É necessidade, tá? Você vai colocar no papel. Você bota no papel assim, ó. Eu preciso falar em público porque... E aí você vai colocar no papel os seus motivos do porquê que você precisa falar em público. A partir do momento que isso estiver mapeado no seu radar, estiver ali no seu radar, você vai começar a correr atrás de aprender aquilo. Ah, eu preciso falar em público para liderar melhor. Opa, você vai começar a pesquisar coisas sobre isso. Eu preciso falar em público para aprender a dançar, para eu me expor em um vídeo. Você vai começar a correr atrás disso. E aqui no canal eu ensino muito sobre exposição. Ensino bastante sobre técnica de respiração, técnica de expressão corporal, de linguagem, para tudo, para você conseguir dominar o seu falar em público, tá? Então, coloca no seu radar isso e treina, cara. Treina o tempo todo, tá bom? Você não vai melhorar o que você não treinar. Não vai, não tem como. Você precisa treinar, tá bom? Enfim, eu acredito que eu passei o máximo aqui para você hoje, nesse podcast maravilhoso. Então, vai lá, Elisan Correia no Instagram, Elisan Correia no Facebook, Elisan Correia no YouTube, no Spotify também, você encontra tudo quanto é lugar. Vai estudar mais sobre isso.
entenda que agora é uma necessidade pra você. É uma necessidade. E lixe aí, cara. Lixe umas 5 coisas por que você precisa falar em público. Pode listar, vai, tá bom? Um beijo. Um beijo, eu fico na próxima. Até a próxima aula. E tchau.